Afonso, olá, boa tarde a todos. É uma alegria estar aqui e, sobretudo, voltar à Póvoa. A Póvoa tem tido um condão e as correntes de me apanhar entre livros e, portanto, neste momento é mais ou menos um tiro de arranque para o outro e, portanto, sinto sempre que me ajuda de alguma maneira a fazer um balanço e depois uma partida. E, sobretudo, é uma alegria estar numa mesa assim, com amigos, colegas, mestres, é fantástico. E, portanto, vou aproveitar os meus 10 minutos, ou os meus 8 minutos, ou os minutos que eu demorar aqui nesta intervenção, o melhor possível, e espero que ser o primeiro tem uma coisa muito boa, que é, no fim, ninguém se vai lembrar do que eu disse. E, portanto, se eu disser alguma coisa muito mal, passo entre os pingos das chuvas, está tudo bem. Já para o João de Melo, que está ali no... por acaso, por ordem alfabética, já não sei. Enfim, já estou a meter os pés pelas mãos, tudo bem. Vou, mas começar, porque está aqui tudo preparadinho e assim não corro mais riscos. Portanto, boa tarde a todos, outra vez. Hoje acordei com uma insónia à meia da noite, na hora do lobo, hora a que é muito frequente eu acordar, e pensei em vocês. Esta parede humana, esta extensão de absoluto empenho, boa vontade e preocupação pelo edifício frágil que constantemente temos de cuidar dentro de nós, ou seja, o aperfeiçoamento do nosso espírito. Essa massa humana desejosa de ouvir falar de livros. Pensar na síntese da humanidade, que é uma plateia, agravou de imediato a insónia, encavalitou as ansiedades, que são peritas em se porem às cavalitas umas das outras, e deixou-me com metade da noite mal dormida e a outra metade mal sonhada, que é o que acontece quando se dorme em ansiedades. Portanto, se eu não disser coisa com coisa, a culpa é vossa, e não por eu estar intimidado com a ideia de falharmos a utopia, de acordo com a frase de Álvaro Laborinho Lúcio, que tão justamente recordado ao longo destes dias. Mais do que a falharmos, seja lá o que isso for, basta ver que os vencidos da vida pelo ideal a que se propuseram se sentiram falhados, sendo eles, nesse sentido, os mais vitoriosos dos perdedores. Mais do que falhar a utopia, a frase fala de não sermos atingidos por ela. Ora, nessas horas em que vocês, esta plateia, me estragaram a noite, pensei seriamente se serei ou não atingido pela utopia. Que é o mesmo que dizer se seremos ou não atingidos pela utopia, visto que eu tenho em mim tanto de unicamente meu, como de absolutamente vosso. É assim a fraternidade que nos une. Mesmo quando decisões brutais nos separam, seremos, quando muito, primos, o que em todo o caso sempre representa algumas costelas de igualdade. Enfim, pensei seriamente se seria atingido ou não pela utopia. Os tais lobos que esgravatam à porta do quarto de madrugada, bem me tentaram dizer, melhor, uivar, que assistimos a uma enorme degradação da nossa convivência, do nosso espaço público comum, que vai do comentário televisivo às redes sociais, à vida de rua e, desgraçadamente, à reunião do condomínio. Escrevi hoje numa crónica que talvez seja excesso de otimismo suspirar por paraísos perdidos, por tempos em que se debatia no espaço público com retidão e profundidade em busca de chegar ao bem comum, ao invés de ganhar um argumento. Ou seja, amanhã ou ontem, a utopia é sempre um pouco mais longe. E acrescentei que o espaço público, hoje em dia tão amplo, tão cheio de gente, se fecha cada vez mais num nó de desconfiança, de suspeita, de acusação imediata, de um ressentimento profundo, nunca verdadeiramente explicado, salvo por estranhos processos mentais que não nos dizem respeito. Misturas de política, infâncias perdidas, contas bancárias e questões de cama. Isto vestido de moralismo e de indisfarçável má educação. Sendo notório que ninguém passa incólume pelas redes sociais, estamos fartos de o saber e fartos de nos escandalizarmos. Vivemos um grau acima da tranquilidade. Qualquer debate precisa de um vencedor e de um vencido, de um arrasador e de um arrasado, de um humilhador e de um humilhado, e qualquer confronto é um combate, e qualquer combate uma luta de morte. Sabemos perfeitamente como é que isto é, estamos todos já, infelizmente, habituados.
Isto quer dizer que tantas vezes reduzimos o outro, o nosso irmão, seja no debate político, na rua, no quarto ou na famigerada reunião de condomínio, a um reduto difícil de qualificar e que é a opinião que ele tem sobre determinado assunto. Assim o matamos dentro de nós, reduzindo a uma ínfima parte de um todo, como se a opinião da qual discordo o desqualificasse como o meu semelhante. Nesses momentos, pensei eu, no meio da insónia, certamente não somos atingidos pela utopia porque nos apiamos demasiado cedo. Quer dizer, deixamos cedo demais que a indignação e a suspeita, e já agora a ignorância cada vez mais culposa, tornem o outro numa outra coisa, numa pessoa tão radicalmente diferente de nós que, em último caso, pertencemos a espécies diferentes. Ao mesmo tempo, apiarmos-nos demasiado cedo de um ideal aniquila duas pessoas, aliás. Primeiro, aniquila o meu irmão, agora mais neandertal do que sapiens. Depois, aniquila a construção frágil do nosso intelecto, do nosso espírito, que vive da abertura ao outro, da dúvida e de um labor diabólico chamado introspeção. É paga de algo que tem que ver com Caim e Abel. Ao matarmos o nosso irmão, ficamos marcados e somos expulsos para leste do paraíso. Desculpem um certo lirismo. Eu sei que sou escritor e não poeta. Aliás, eu comecei a escrever poesia, mas quando percebi que aquilo não era verdadeiramente poesia, decidi prestar um serviço público que foi deixar de escrever poesia, portanto perder-se um mau poeta, que é sempre uma coisa boa. Mas, enfim, desculpem o lirismo, mas no fundo estamos em considerações de plena insónia, que normalmente, mais ou menos febris e encavalitadas na ansiedade, divagam entre um realismo brutal sobre nós mesmos e uma utopia inexplicável. A determinado ponto, interrompido pelo biberon da minha filha, voltei a uma imagem antiga. Imaginei uma vela acesa num campo imenso. Era um ponto que iluminava tudo em volta. Mesmo no campo despido, não crescia uma única árvore na qual se refletisse a luz frágil. Era uma vela contra a escuridão. E imaginei um arquiteto que se aproxima para construir um edifício. Delimita os contornos da luz e da sombra e traça nessa fronteira a planta de uma catedral. As paredes mestras delimitam perfeitamente até onde a luz da vela chega. Depois de muito esforço, por norma o esforço de uma vida, uma catedral sólida rodeia a fragilidade da vela. Ora, se a vela se apaga, a catedral bem pode aparentar solidez, bem pode aparentar beleza e até figurar nos guias turísticos, mas não deixará de ser um edifício oco. Assim é o nosso espírito quando abdica da utopia, do diálogo, da dúvida e da introspeção. Quando quer ter sempre certezas, no fundo, redunda numa construção aparentemente sólida, mas oca. Entretanto, antes que a insónia acabasse, comecei a sentir urgência em aproveitá-la ao máximo, em explorar aquelas cogitações doentias que não comprometem ninguém e que nunca seriam ditas em público. E considerei que ambicionar tal beleza interior, também a ambição para o espírito, isto é, que seja mais próximo do anjo do que do bicho, era deixar-me atingir pela utopia. Mas que, em todo o caso, mais valia apiar-me o mais perto possível do ideal, o mais perto possível da utopia. Enfim, isto ocorreu-me já prestes a adormecer e não me lembro se levava a mais alguma coisa. Hoje de manhã cometi o erro de passar a limpo as considerações noturnas, o que põe sempre a nu que a insónia nunca é, de facto, boa conselheira. Em todo o caso, como vos disse no início, a insónia começou por vossa causa. Por causa desta parede humana que aqui veio para ouvir falar de livros e que levou de mim qualquer coisa aparentada de literatura. A culpa, claro, foi toda vossa. Portanto, muito obrigado e desculpem lá qualquer coisinha.